O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, elogiou a disposição de Maurício Macri em iniciar imediatamente a transição política no país. Fernandes assume a presidência no dia 10 de dezembro, em meio a uma forte crise econômica. Assunto para Ariel Palacios, que está em Buenos Aires. Ariel, boa noite. Ok, o peronismo volta à Casa Rosada, mas a vitória não foi tão grande quanto se esperava, né? Pois é, boa noite, Márcio. Fernandes não teve a votação avassaladora que as pesquisas indicavam. E esperava-se uma diferença de mais de 20 pontos percentuais, mas no fim das contas, Fernandes teve 48% dos votos e Macri 40%. Poderíamos dizer que 60% dos eleitores não gostam de Macri e 52% não gostam de Fernandes. Isto é, nenhum dos dois teve o respaldo da maioria. O resultado das urnas também indica que o peronismo-kirchnerismo não terá maioria própria na Câmara de Deputados. O peronismo terá 120 deputados e o macrismo terá 119. Mas para ter maioria é preciso 129 cadeiras. E esta é a primeira vez na história que um presidente peronista iniciará um mandato sem o controle total da Câmara. No entanto, Fernandes terá maioria no Senado. O peronismo reconquistou seu bastião tradicional, a província de Buenos Aires, e o macrismo manteve o reduto antiperonista por excelência, a cidade de Buenos Aires. E neste clima de forças menos desequilibradas do que se esperava, chama a atenção o encontro entre Macri e Fernandes para deslanchar a transição. É um forte contraste com a passagem do poder anterior, quando Cristina Kirchner teve um patalhão, isto é, um esperneio, e se recusou a passar a faixa presidencial a Macri. O enviado especial Carlos Delanoy tem mais detalhes sobre a segunda-feira pós-eleição. Márcio. O presidente Maurício Macri e seu sucessor Alberto Fernandes deixaram as diferenças de lado e conversaram durante uma hora na Casa Rosada. O início da transição na Argentina tem uma boa dose de urgência. Todos os lados temem o agravamento da crise econômica antes da posse do futuro governo em dezembro. E para isso, segundo analistas, vai ser preciso agir e negociar. O presidente do Banco Central anunciou medidas para conter a desvalorização do peso. Os argentinos só poderão comprar, no máximo, $200 por mês. Até agora, esse limite era de $10 mil. O presidente do Banco Central, Guido Sandleris, disse que a intenção é proteger as reservas internacionais e permitir ao novo governo implementar a sua política econômica. Um dos problemas é o enorme empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional. A nova presidente do FMI cumprimentou Fernandes pela vitória. Ele agradeceu e falou em cumprir com os compromissos assumidos por Macri. Este analista lembra que a solução da crise não é fácil. Diz que a ex-presidente Cristina Kirchner, vice na chapa de Fernandes, contribuiu com a alta da inflação e também divulgando estatísticas econômicas falsas quando estava no governo. Mas ele elogia o perfil mais moderado de Alberto Fernandes em comparação com a ex-presidente. A realidade é que a inflação é muito alta, quase 60% ao ano, e especialmente a partir de abril de 2018, a economia sofreu uma grande queda, o que causou um aumento na pobreza. Agora, as equipes do governo e da oposição devem se reunir para construir uma transição pacífica e ordenada. A disposição ao diálogo mostrada nesta segunda-feira por Fernandes e Macri vai além da política. Duas grandes redes de supermercados anunciaram que não vão reajustar os preços de bebidas e alimentos por 15 dias. Seria uma forma de contribuir para que a Argentina possa superar esse momento tão delicado. Em viagem pelo Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro comentou a eleição presidencial na Argentina. Ele era a favor da reeleição de Maurício Macri. Antes de deixar Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a vitória de Alberto Fernandes. Lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. E o senhor pretende parabenizar o Alberto Fernandes? Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos nos indispor. E vamos esperar o tempo, né, para ver qual é a posição real dele na política. Porque ele vai assumir, vai tomar pé do que está acontecendo e vamos ver qual a linha que ele vai adotar. Relações bilaterais? Não, por enquanto continua tudo bem, Mercosul. Ele disse há algum tempo que sairia do Mercosul.
tá? Quando esteve visitando Lula em Curitiba. E vamos esperar agora o banho de realidade que ele vai ter. Já em Doha, no Catar, Bolsonaro voltou a falar sobre a Argentina, especificamente sobre uma foto publicada pelo presidente eleito. Nela, Alberto Fernandes faz o gesto Lula livre, junto com um grupo de pessoas. Acho que é um afronto à democracia brasileira, ao sistema judiciário brasileiro. É uma pessoa condenada já em 2 instâncias, outras condenações a caminho. Ele está afrontando o Brasil de graça, no meu entender. Nós estamos aguardando os seus passos para, talvez no futuro, tomarmos alguma decisão em defesa do Brasil. Em Doha, o presidente Bolsonaro se encontrou com o emir Tamim Al Thani, no Palácio Real. Vários acordos foram assinados, entre eles um que isenta de vistos de entrada turistas de ambos os países. Bolsonaro ainda visitou o estádio que vai ser palco da Copa de 2022. Em seguida, o presidente viajou para Riad, na Arábia Saudita, o país mais conservador do Oriente Médio. Foi direto para o banquete oferecido pelo príncipe herdeiro Mohammed Salman. Bolsonaro espera sair de Riad com acordos de negócios, ampliação do comércio de produtos agrícolas e com a certeza da participação dos sauditas no leilão do pré-sal. Eles devem comparecer a esse mega leilão. A China deve se fazer presente também. Eu acho que o mundo todo vai estar interessado nessa questão. O presidente terá mais 2 dias para conversar sobre parcerias com a Arábia Saudita. Na quinta-feira, Jair Bolsonaro já deve estar de volta ao Brasil. A volta do peronismo na Argentina é o tema do episódio desta terça-feira do podcast O Assunto. A Renata Lopretti conversou com o repórter Carlos Delanoy, que acompanhou a eleição em Buenos Aires, e também com Eduardo Crespo, economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fala dos desafios do novo governo argentino. Você ouve no G1 ou nos aplicativos de podcast. Agora a gente volta a falar com Ariel Palacios, mas agora sobre o vizinho Uruguai, que também teve eleições presidenciais no domingo. E ali as eleições vão para o segundo turno e também pode haver uma mudança política, mas sem queixas, sem pataléu, né, Ariel? Exatamente. O Uruguai é muito plácido, é muito civilizado. Bom, a Frente Ampla, a coalizão de centro-esquerda que governa o Uruguai há 15 anos, foi a vitoriosa, mas foi uma vitória de sabor amargo para o candidato Daniel Martínez. Ele teve 39,1% dos votos, a proporção mais baixa para esse partido desde a virada do século. E por esse motivo, terá que enfrentar um segundo turno no 24 de novembro. Seu rival será o candidato do Partido Nacional de centro-direita, mais conhecido como Partido Blanco, Luiz Lacalle Pou, que teve 28,5% dos votos. Os analistas, Márcio, indicam que Lacalle, no segundo turno, deve receber o apoio do Partido Colorado e do Cabildo Abierto, terceiro e quartos colocados, que, somados, fizeram 22% dos votos. Nenhum partido conseguiu maioria absoluta no Congresso, o que deixa o candidato da Frente Ampla em uma situação complicada. Mesmo que Daniel Martínez consiga chegar à presidência, ele vai governar com minoria parlamentar. E o ex-presidente José Pepe Mujica, aos 84 anos, foi o senador mais votado do país, Márcio. Ariel, aproveitando que você está com a gente continua falando, mas agora de Chile, porque o presidente Sebastián Pinheira fez uma grande mudança no ministério, mas as manifestações nas ruas, essas não pararam. Não pararam, Márcio. É o 10º dia de protestos no país, ininterruptos. O presidente Pinheira trocou hoje 8 ministros, dando espaço a políticos jovens na tentativa de acalmar as manifestações. A principal troca foi a remoção do impopular ministro do Interior, Andrés Chadwick, mas manteve também os impopulares ministros do Transporte e da Saúde. Quer dizer, não deu muito certo. Grandes manifestações começaram horas depois da posse dos novos ministros, principalmente em Valparaíso, Concepción e na capital Santiago, que são as 3 maiores cidades chilenas. Houve choques entre manifestantes e forças de segurança e justamente num dia em que chegava ao Chile uma equipe do Biro de Direitos Humanos da ONU para investigar denúncias de arbitrariedades, torturas e as 20 mortes ocorridas desde o começo dos protestos. Pelo menos 5 dessas mortes tiveram o envolvimento direto dos carabineiros, que é a denominação do corpo policial chileno, Márcio. E os chilenos dizem que os carabineiros são muito mais agressivos, muito mais violentos do que o exército, neste momento, pelo menos, nessas manifestações. Ariel Palacios, direto de Buenos Aires, muito obrigado pela sua participação.
Agora falamos do desastre ambiental nas praias do Nordeste. O Ministério Público Federal entrou com uma nova ação contra a União para que o Plano Nacional de Contingência para Incidentes com Óleo seja acionado como realmente consta no papel. O repórter Fernando Rego Barros está em Brasília e tem as informações. Fernando, boa noite. Os procuradores dizem que o governo meio que adapta o plano como ele deveria, não usam o plano como ele deveria ser, fazem adaptações e com isso ele perde a sua eficiência. Olá, Márcio. Boa noite a você, boa noite a todos. Os procuradores deram uma entrevista coletiva hoje em Sergipe e citaram 10 pontos que, segundo eles, mostram que o governo federal não está seguindo o que determina o Plano Nacional de Contingência e que o plano que está sendo posto em prática tem adaptações que diminuem a capacidade de resposta aos problemas. Hoje, a lista de praias atingidas pelo óleo aumentou. Agora já são 254 localidades em 92 cidades. No Rio Grande do Norte, as manchas de óleo reapareceram em 6 praias do litoral sul, inclusive na região metropolitana de Natal. Em Pernambuco, o óleo voltou às praias de Conceição e Itapuama. O Ministério Público Federal afirmou que os 9 estados do Nordeste deveriam participar do Comitê de Suporte, que, segundo eles, nem se reuniu. Este plano existe para que um esforço coletivo de vários órgãos, públicos e também privados, inclusive com ajuda internacional, se for necessária, que isso entre em funcionamento imediatamente. Nós estamos falando de recursos materiais, de recursos humanos, de recursos financeiros, nada, absolutamente nada, nem uma reunião sequer do Comitê de Suporte é apresentada pela União. O governo federal declarou que o plano de contingência está em funcionamento desde o começo de setembro, ou seja, assim que foram identificadas as primeiras manchas. A Marinha também divulgou nota hoje. Disse que as vistorias por navios, o monitoramento aéreo e as ações de limpeza vão continuar até que não surjam novas manchas de óleo nas praias nordestinas. Márcio. Muito obrigado, Fernando. Na orla de Maceió, mais de 200 pescadores e comerciantes lamentam a queda nas vendas e se justificam para atrair a clientela, assustada com o que o óleo pode causar aos animais. Qual foi o produto que foi afetado? Pode ter sido o caranguejo, o polvo, tá entendendo? Uma tartaruga, um peixe de costa. Esse produto nosso aqui, revendido aqui no mercado do peixe, é peixe pescado em alto mar, 30 milhas da costa. No litoral sul de Alagoas, mais prejudicado pelas manchas de óleo, o Moacir pesca justamente o que fica mais próximo da costa. Complicou para a gente aqui, viu? A gente já pegou camarão melado de óleo, quando vem na rede, que o óleo vem dentro da rede, aí pronto, aí suja. Nos lugares onde mais apareceu óleo, há um efeito cascata na economia. Se o turista não vem à praia, as pousadas não têm hóspedes, os restaurantes não têm para quem vender alimentos e os caixas vão ficando vazios. Neste restaurante, o movimento caiu pela metade, um prejuízo de mais de R$15 mil a cada fim de semana. Numa época que a gente espera que o nosso movimento aumente muito e foi o contrário, né? Houve uma redução bastante significativa. A mesma angústia vive a administração dessa pousada na praia de Pontal do Peba, em Piaçabuçu. A gente teve uma queda de uns 50% mais ou menos nas nossas reservas. Esse final de semana, praticamente quase zero. Tinha pessoas que iam passar praticamente uma semana aqui, presenciaram essa tragédia ambiental e na mesma hora cancelaram. O Supremo Tribunal Federal marcou para quinta-feira da semana que vem a continuação do julgamento sobre a constitucionalidade das prisões de condenados em segunda instância. Faltam os votos de 4 ministros. Até o momento, o placar é de 4 votos a 3 a favor da prisão após condenação em segunda instância. O presidente do Supremo também enviou uma proposta aos presidentes da Câmara e do Senado para impedir a prescrição dos crimes até que todos os recursos sejam julgados por tribunais superiores. Essa é uma das principais críticas sobre uma eventual mudança das condenações a partir da segunda instância.